Olá, eu sou Micael Marasquim, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria e estou realizando docência orientada, então vou ministrar algumas aulas de controle de processos industriais para o curso de graduação de Engenharia Química da Federal de Santa Maria. Essas aqui serão as aulas gravadas e disponibilizadas para quem não pode assistir no presente momento da aula. Então, tratando-se agora de álgebra de blocos. O que é álgebra de blocos? Bom, a definição de diagrama de blocos. O diagrama de blocos é uma representação gráfica de relações de input, função de transferência e output para cada um dos componentes de um sistema. Quais são os elementos no diagrama de blocos? As linhas, que representam sinais de input ou output, o bloco em si, que representa a função de transferência, o ponto de soma, em que se tem a soma de dois sinais, ou subtração deles, ou mais sinais, e o ponto de ramificação, que representa a divisão de um sinal que segue simultaneamente para outros blocos, pontos de soma ou também uma saída. Bom, agora nós vamos ver uma representação gráfica em que é apontado cada um dos componentes do diagrama de blocos. A gente pode ver um ponto de soma, um bloco que contém a função de transferência GDS e um ponto de ramificação. Agora vendo o caso mais simples possível, em que a gente tem o diagrama de blocos à direita e a equação à esquerda, em que YDS é igual a GDS vezes XDS, sendo GDS a função de transferência do sistema. Agora para blocos em série ou cascata. Tendo dois blocos em cascata, a gente pode fazer o produto das funções de transferência, de modo que a equação final fica YDS é igual a G1ds e G2ds vezes XDS, que é a mesma, e os blocos ali à direita são equivalentes. Então eu posso representar aqueles dois blocos por um bloco só com o produto das funções de transferência. Posteriormente a gente vai ver blocos em paralelo. Então aqui eu tenho dois blocos em paralelo e posteriormente uma soma. Nós podemos representar isto com a soma das funções de transferência. Então os dois diagramas ali são equivalentes. Eu posso resumir aqueles dois blocos num bloco só com a soma das funções de transferência. À esquerda nós vemos a dedução, em que mostra que YdS vai ser igual a G1 mais G2ds, isso tudo vezes XdS. Essa é a equação final. Agora um feedback, no caso de realimentação. Então nós temos um exemplo à direita e nós podemos resumir os blocos que compõem ali para um feedback com o quê? Um bloco equivalente com GDS dividido por 1 mais GDS vezes HDS. À esquerda nós temos demonstrando a equação final que vai ficar para o sistema, para um input RDS e uma saída CDS. Então a gente tem a função de transferência ali. E lembrando que se for um bloco com feedback positivo, né, nesse caso trocaria-se o sinal ali embaixo. Agora vamos ver algumas regrinhas para caso a gente queira mover blocos. Movendo um ponto de ramificação à frente do bloco. A gente vai manipular este ponto que está saindo de XDS e a gente quer passar ele adiante. Então a gente tem que compensar o sinal para que seja o mesmo XDS na saída. A gente coloca o inverso da função, GDS elevado a menos 1, ou 1 sobre GDS, nesse caso. Dessa forma, esses dois diagramas são equivalentes. Bom, movendo a ramificação para trás do bloco. Eu tenho duas saídas YDS, eu quero mover aquela ramificação para trás da função de transferência. Então eu tenho que compensar aquilo ali. No caso, aquela linha de baixo vai receber a função de transferência também. O bloco, o diagrama acima e embaixo são equivalentes. Movendo um ponto de soma à frente do bloco. Tem um ponto de soma, quero mover ele à frente do GDS, a função de transferência. Ele recebe x1 e x2. Eu tenho que compensar essa modificação, então cada uma das linhas recebe GDS, de modo que o YDS, a saída, permanece igual. Esses dois blocos também são equivalentes. Movendo um ponto de soma para trás do bloco. No caso, eu tenho uma GDS, tenho um ponto de soma posterior, recebe x1 e x2. Então eu tenho que compensar a modificação. A primeira linha continua sendo x1 vezes GDS, vai dar um output. Então ali permanece igual. Quando eu movo o ponto de soma, quem vai receber um bloco diferente vai ser o x2, que vai receber 1 sobre GDS. Para que se compense o sinal, eu continue tendo YDS igual na saída. Esses dois blocos são equivalentes. Esses dois diagramas são equivalentes. Agora vamos ver uns exercícios de fixação, resolvendo primeiro para 3 blocos em cascata. Nós vamos resolver primeiro
para um conjunto de dois blocos que a gente já sabe como é que é a resolução. Então vai ficar, o próximo diagrama vai ser G1 vezes G2, reduz esses dois bloquinhos aqui de cima, e me sobra G3. Repetindo o mesmo processo, eu vou chegar na equação final, que vai ser G1 vezes G2 vezes G3. Agora para três blocos em paralelo. A gente pode escolher qualquer um conjunto de dois blocos aqui para resolver. A gente já sabe como é que fica a equação. Então primeiro eu resolvi para os dois de cima, vai ficar G1 mais G2. Sobra um G3 aqui. Então posteriormente vai ficar G1 mais G2 mais G3, chegando nesse bloquinho final que resume esta equação, esse diagrama aqui. Agora vendo outros exercícios de fixação. Agora com dois feedbacks e posteriormente esse exercício aqui. Com dois feedbacks, eu tenho no caso dois feedbacks negativos aqui. Primeiro eu vou resolver esse conjunto aqui, mais interno. Lembrando que aqui, como não tem nenhuma função de transferência, a gente pode considerar isso aqui como 1. Então eu aplico a regra do feedback negativo, chegando nesse bloquinho. Posteriormente eu vou ter um bloco em cascata com ele, em série. Resolvo para esses dois blocos. E por fim resolvo para o feedback maior, chegando na última função de transferência, que seria esta aqui, que relaciona xds com yds. Bom, agora para o último dos nossos exercícios aqui de fixação, a gente tem este seguinte diagrama de blocos, em que eu tenho um feedback e um paralelo. Nenhum desses, como essa linha se divide aqui, nenhum desses bloquinhos, desses conjuntos, eu tenho ali nas minhas regras de redução. Então, primeiramente, a gente vai mover esse ponto de ramificação à frente, chegando nesse diagrama equivalente aqui, que eu tenho G2 sobre G1. E este aqui são dois conjuntos que a gente sabe como resolver, sabe como reduzir. Então aqui fica ao gosto do aluno, como vai resolver. Eu primeiro fiz o feedback, depois aqui o paralelo, lembrando que aqui pode ser interpretado como 1, como não tem nenhuma função de transferência. Então chega nesta forma aqui, dois blocos em cascata, que a gente já sabe resolver, bem fácil, vai ficar aqui a equação final. Bom, agora passando para um exemplo mais prático. Então nós temos um tanque que recebe uma vazão Q1, tem uma vazão de saída Q2 e uma altura H. Vamos encontrar a função de transferência que relaciona a altura do tanque com a vazão Q1, sabendo que a vazão Q2 se dá como uma constante de válvula, CV, vezes a raiz quadrada da altura. Primeiramente, a gente vai linearizar a saída, a vazão de saída, num ponto de estado estacionário, a altura HS. Então a gente vai ver a linearização da vazão Q2 usando a série de Taylor. A gente pode aproximar a vazão Q2 por CV, constante de válvula, sobre 2 vezes a raiz do estado estacionário, altura menos a altura no estado estacionário. Então aqui nós vamos ter o diagrama de blocos. Nós sabemos que o que relaciona a altura com a vazão com a altura, a função de transferência, vai ser 1 sobre A vezes S, a área do tanque vezes o S, o domínio do Laplace. Conectamos os bloquinhos, colocando a outra função de transferência, que a gente obteve linearizando. A gente tem um feedback negativo aqui, a gente pode reduzir tudo para o último bloquinho de baixo. Depois é só uma simplificação, manipular a equação, para que ela fique no formato tradicional de função de transferência. Ganho tal S mais 1. Então ali tem os passos 1, 2 e 3. No último passo a gente vai ter como é que fica a nossa função de transferência. Agora, indo para um exemplo um pouco mais complicado, que seria dois tanques em série, e eu quero encontrar uma função de transferência que relacione a vazão Q1 com a vazão Q3. Então Q1 vai ser meu input, Q3 vai ser meu output. Para a simplificação desse problema, a gente vai considerar que a vazão Q3 é uma constante R2 vezes a altura do segundo tanque, isso já é linear, e que a vazão de Q2 vai ser uma constante vezes a diferença da altura entre H1 e H2. Considere que os tanques estão à mesma pressão atmosférica. Então, os blocos que eu tenho vão ser esses aqui.
o bloco à esquerda relaciona as vazões com a altura 1. O bloco à esquerda mais abaixo relaciona a vazão Q2 a Q3 com a altura 2. À direita acima nós vamos ter o bloco que relaciona a altura com a vazão Q3. E o bloco que relaciona a vazão Q2 com a altura 1 e com a altura 2. Então, montando esse diagrama, conectando os blocos, como que eu quero ter eu vou chegar a uma coisa nesse formato, em que eu vou ter Q1, 1 sobre HS, H1, eu subtrai H2, vai dar uma R1, vai dar uma vazão Q2, essa tem um efeito de feedback negativo para a altura H1, isso passa junto com a vazão Q3, então soma a vazão Q2 subtrai a vazão Q3, aplica-se uma segunda função de transferência, obtém-se a altura H2, ela tem um efeito feedback negativo para a vazão Q1, Q2. Por último, a função de transferência que relaciona a altura do tanque com Q3. Então, na próxima aula, como foi feito assim durante as aulas presenciais, as aulas que não foram gravadas, dadas no instante da disciplina, a gente vai ver como resolver esse diagrama de blocos e obter a função de transferência. Bom, aqui é a bibliografia que foi utilizada e muito obrigado pela atenção.